quarta-feira foi de encaminhamento da equipe que enfrenta neste sábado o Juventude na estreia do Campeonato Gaúcho. Mano definiu o time na frente de todos os repórteres, em uma atividade coletiva dos titulares contra os reservas, que teve a vitória do time titular, mas com alguns reservas se destacando. Depois, entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, onde ele abordou assuntos importantes, revelou problemas extracampo de Mikael, falou sobre a contratação de um volante e, desta maneira, a situação de Matheus Dias, que tinha a expectativa de ganhar mais espaço ao longo da temporada, e sobre a atuação colorada no mercado, que foi um pouco cautelosa demais na visão de alguns torcedores. Além disso, a gente fala sobre o mercado de transferências, porque Baralhas está encaminhado e John foi anunciado como goleiro do clube. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui na dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento do CT Parque Gigante, onde o Mano Menezes escancarou para todos o time titular do sábado no estádio Beira-Rio, na estreia do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Juventude. Johnny está recuperado das bolhas no pé e, com isso, volta para a equipe titular. Mano Menezes fez um treinamento coletivo dos titulares contra os reservas e aí definiu na frente de todo mundo o time. Atenção para os 11 iniciais do Inter. Kehler no gol, a defesa com Bustos, Vitão, Moledo e René. Meio campo de Johnny e Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson na frente alemão. Sem surpresas, o Matheus Dias, que havia sido titular nas últimas atividades, em especial no jogo treino contra a equipe do São José, volta para o banco de reservas e assim o Mano encaminha a equipe. Treinamento coletivo que teve a vitória desse time titular contra a equipe reserva, que foi escalada a equipe reserva com Emerson Júnior, Mário Fernandes, Igor Gomes, Felipe Mota e Tauan Lara. Meio campo com Matheus Dias, Lucas Ramos, Estevão, Alisson e Pedro Henrique na frente Luca. E foi o time reserva quem saiu na frente, com destaques de jogadores do banco que querem espaço no time titular. Eu falo do lateral direito Mário Fernandes, que fez a jogada, foi na linha de fundo e cruzou na cabeça de Pedro Henrique, que é outro que também briga por espaço no time titular. O Pedro Henrique de cabeça abriu o placar neste treinamento coletivo. Depois, os titulares viraram, com o gol de Alexandre Alemão e também de Wanderson, e assim o time se encaminha para enfrentar o Juventude neste sábado. É a primeira vez que o Mano coloca um treinamento coletivo um pouco mais intenso com os jogadores que vão começar a partida do próximo fim de semana. Mas, além disso, a gente teve nessa quarta-feira a palavra do Mano Menezes, que concedeu entrevista coletiva do CT Parque Gigante para falar sobre essa reta final de pré-temporada e para fazer uma análise sobre tudo o que foi trabalhado desde o final de dezembro, quando começaram as atividades. Eu, por exemplo, gravei um vídeo aqui falando sobre o que Mano disse de Mikael. Ele foi questionado a respeito do jogador que sequer participou do treinamento coletivo. Eu dei os dois times e o Mikael não estava, porque o Mikael ficou treinando separadamente com os garotos do Sub-17, que subiram para completar treinamento. E o Mano explicou que o Mikael está tendo problemas extracampo. Ele evoluiu em um primeiro momento, depois voltou um pouco atrás, está treinando bastante, mas o problema do Mikael é o que ele faz fora do treinamento. Nessas palavras do Mano Menezes, escancarando o problema extracampo que prejudica a condição física desse jogador. Eu dou mais detalhes aqui, é só clicar para assistir. Mas além disso, o Mano tratou de outros assuntos. Por exemplo, quando ele foi perguntado sobre Matheus Dias e a expectativa e perspectiva de utilização desse jogador com o Inter no mercado, contratando outros jogadores, em especial outro volante. E na sequência eu vou falar sobre Gabriel Baralhas. E o Mano foi claro ao dizer que o Matheus Dias é um jogador que ainda está em formação. E por estar em formação, ele não está totalmente pronto ainda. O Mano deixou claro que, como um jogador em formação, o Matheus Dias está sendo muito satisfatório. Ele está fazendo muito bem a sua parte. Tanto que tem ganhado oportunidades como a da última rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Palmeiras. Mas isso não apaga o fato do Matheus Dias ser um jogador em formação, nas palavras de Mano. E por isso, ter um jogador mais afirmado na posição vai ajudar todo mundo. E por isso o Inter está contratando para este setor e é o Gabriel Baralhas o nome. Eu falo sobre isso na sequência. Mano deixa claro, não é
algo ruim para o Matheus Dias. Ele não está perdendo espaço porque é mau jogador. Não, ele vai ter um concorrente porque a gente precisa ter uma confiança maior e uma segurança maior nessa função. O Mano Menezes falou também sobre a demora da direção do Internacional na contratação de jogadores, algo que foi muito questionado por vocês, torcedores. Todo mundo mandava mensagem, pô, o Inter não contrata, o Inter não está contratando ninguém. E o Mano foi claro ao dizer que essa demora do Inter no mercado não o preocupa, e ele foi perguntado sobre isso, e mais, não o preocupa porque ele, Mano, também é um culpado disso. E aí a explicação do Mano ela foi no seguinte tom: a gente trabalhou para construir uma estrutura de time. E essa estrutura está construída, a gente viu isso na reta final do ano passado. A gente não quer refazer essa estrutura, a gente quer manter. E por isso a gente está sendo muito criterioso, até demais, nas contratações. A gente está pensando 4, 5 vezes antes de trazer alguém para saber se vale a pena mesmo e se o cara vai se encaixar e se é aquilo que o clube precisa. Então esse é o pensamento da direção, inclusive do Mano. O Mano não está brigando por mais reforços, não. Ele está nessa linha de pensamento também. Gente, não vamos trazer qualquer um, vamos com cautela e por isso o Inter está bem devagar em termos de atuação mesmo no mercado de transferências, apesar de agora ter avançado com alguns nomes e eu vou falar sobre isso na sequência. Por quê? Porque hoje, quarta-feira, o Internacional anunciou o goleiro John. Vínculo de empréstimo de uma temporada com opção de compra ao final do vínculo. O Inter fez um molde de negócios com o Santos. O John tem 26 anos de idade, 1,96 m, foi vice-campeão da América pela equipe do Santos. O Inter perdoou R$1.200.000 de dívidas que o Internacional tinha, que o Santos tinha com o Inter por empréstimo, por contratações de Marcos Guilherme, empréstimo de Marcos Guilherme, Eduardo Sacha também que foi para o Santos e o Santos não tinha pago ainda. E com isso, perdoando essa dívida, o Inter traz o John por empréstimo e adquire 15% dos direitos econômicos do jogador. 15%. Com uma opção de compra ao final do vínculo estabelecida contratualmente também. A ideia é ter de novo uma disputa quente pela titularidade do gol. Tem o Kehler, mas tem o John também. E eles vão brigar por essa titularidade, como no ano passado. O Kehler conseguiu assumir a titularidade do Daniel. O Inter entende que isso é importante. Além de John, que já está anunciado, o Inter está encaminhando a contratação de Gabriel Baralhas. E o presidente do Atlético Goianiense deu uma entrevista hoje para o pessoal da imprensa goiana, onde afirmou que o Atlético Goianiense fez o processo de renovar o contrato com ele, algo para ter um pouco mais de segurança também nessa negociação, admitiu a proposta do Internacional. E ela é em um molde muito parecido com o que o Inter fez com o John. O Inter está investindo um valor, comprando um pequeno percentual do Baralhas, algo em torno de 15%, 20%, e terá o jogador por um ano de empréstimo. Tendo o jogador por um ano de empréstimo, o Inter fixa o passe dele ao final do contrato. Então ele joga por um ano de empréstimo, o Inter compra 15% dos direitos econômicos e se ele der certo, o Inter encaminha a compra do restante do jogador ao final do contrato. É esse o molde da contratação do Gabriel Baralhas, que está bem encaminhada. Outro detalhe que o presidente do Atlético Goianiense citou é que o Inter ofereceu um salário 5 vezes maior do que o que ele ganha no Atlético Goianiense. Eu não sei quanto que ele ganha no Atlético Goianiense, mas vamos lá. Deve ser na casa aí de 60, 65, 70 mil reais por mês. E aí o Inter vai pagar 300, 350, 400 mil reais por mês. Deve ser isso pro Baralhas, pô, 5 vezes mais. É grana, hein? É grana que vai entrar no bolso do jogador e por isso ele tá tão louco para vir pro Internacional, obviamente. Uma última, tá? Taison estreou hoje no Campeonato Grego. E a sua estreia, logo de cara, ele entrou no segundo tempo e marcou um gol. Contra o Panathinaikos, num clássico grego. O PAOK venceu por 2-0 a equipe do Panathinaikos e o Taison já mostrou a sua estrela no seu primeiro jogo, no seu primeiro toque na bola pelo PAOK, ele já guardou o gol, uma jogada pela esquerda, ele recebeu o passe e meteu de chapa no canto oposto, um belo gol do Taison, que estreia com o pé direito lá no futebol da Grécia. Para fechar, gente, vamos falar de KTO, Premier League, tá? Quinta-feira é o dia, City e Tottenham, odd do City 1.37, odd do empate 5.33, odd do Tottenham 8. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!